Em 2019, uma imagem publicada no 4chan deu início a uma das creepypastas mais interessantes de toda a internet. Corredores vazios, luzes fluorescentes, carpetes amarelados e uma sensação constante de estar sendo observado deram início a uma das creepypastas mais interessantes de toda a internet. Anos depois, o jovem cineasta Kenny Parsons trouxe essa história para as telas do cinema. As backrooms continuam sendo tão interessantes quanto elas sempre foram. O problema é a história que tenta conectar tudo isso. Eu sou o Rafael, esse é o Depois dos Créditos e eu te conto tudo depois da vinheta. Em 2019, uma imagem banal e completamente sem contexto foi publicada no 4chan. A imagem mostrava um conjunto de salas, luzes amarelas, não tinha sangue, não tinha monstro em nenhum contexto. Só um espaço vazio que trazia uma sensação que era difícil de explicar. E vocês sabem como o creepypasta funciona. A partir dessa imagem, diversas teorias e diversas histórias começaram a surgir. E essa teoria foi ganhando corpo, dizendo que se alguém saísse fora dos limites da realidade ou desse um no clip, o clipe, para quem não sabe, é atravessar uma parede no videogame, esse é basicamente o conceito, mas se a pessoa acabasse saindo da nossa realidade, poderia ficar presa em uma das backrooms. E aí que tá o grande terror da coisa, né? É ficar preso em um ambiente infinito, cheio de salas esquisitas, com um desconforto que é inerente ao lugar. A gente está sempre incomodado quando a gente está numa background. E a partir de uma única imagem, a gente teve a expansão global da ideia. Né? Então, os usuários foram criando novos níveis, novas entidades, novas criaturas para todos aqueles ambientes, e a lore foi se expandindo cada vez mais, a ponto de quem é cronicamente online, vamos dizer assim, acabar conhecendo uma background só de ver a imagem. A gente tem a background das piscinas, a gente tem diversos níveis que, com certeza, você que usa a internet já deve ter visto em algum vídeo, em alguma imagem, em alguma citação. E foi lá em 2022 que um jovem chamado Kenny Parsons começou a produzir conteúdo no YouTube falando sobre as backgrounds, né? Ele produzia pequenos curtas que tinham um conceito de found footage, inclusive é o que está passando aqui atrás agora, e que trazia uma expansão muito legal para a história, porque a gente conseguia visualizar tudo aquilo que antes era só escrito ou só em imagens, né? Então, Kenny Parsons foi responsável por expandir muito dessa lore das backrooms junto com todos os usuários do 4chan, mas ele trouxe o elemento visual. O que deixa essa história ainda mais legal é que o Kenny era só um adolescente quando ele produziu todo esse conteúdo, que logo alcançou milhões de visualizações no YouTube. Ah, toda essa fama trouxe para ele uma parceria com Hollywood. E aí ele ganhou a oportunidade de dirigir um longa-metragem para a A24. Dentro dessa história tudo acaba se tornando muito legal, porque de uma imagem a gente teve um jovem que ganhou a oportunidade de dirigir um filme para um estúdio que vem se destacando nos últimos anos, que deixa os diretores, os roteiristas com bastante liberdade para trabalhar. E, claro, a gente vê algumas coisas abaixo da média aí, mas a gente, através dessa liberdade, recebe filmes muito legais mesmo, como Faça Ela Voltar, O Hereditário, enfim, diversos filmes produzidos pela A24 que alçam aí o grande público aí. Mas agora falando sobre o filme, e o que exatamente ele trata e como a gente se apresentado ao conceito das backrooms, vamos lá. Durante o filme a gente acompanha o Alex, que é dono de uma loja e é um cara um pouco quebrado. Ele acabou de terminar o relacionamento dele, a loja não vai nada bem, e ele está morando na loja, inclusive, daqui a pouco vai passar por problemas financeiros, e a gente tem aí, a, a gente é apresentado a toda essa fossa inicial que o personagem vive. E é interessante que a gente não, pelo menos eu assistindo o filme, não me afeiçoei a ele em nenhum momento, né? Ele é um cara, vamos dizer assim, ele é um personagem bundão, né? Então acaba não curtindo ele em nenhum momento. Ele está sempre reclamando da vida, sempre culpando os outros, não assume as próprias responsabilidades. A gente vê ali que ele sonhava em ser arquiteto, né? Hoje ele é vendedor de uma grande loja vazia, né? O que vai funcionar como uma prévia das backrooms. A gente tem todo o segmento dele indo na psicóloga para comentar sobre a vida dele. Enfim, a gente tem um início de filme bem parado, vamos dizer assim, onde a gente não compra muito a história dos personagens. E a psicóloga, que é a doutora Emily Carter, ela acaba ajudando a apresentar todo
toda a subtrama do personagem, né, para que a gente saiba por que que ele está numa situação dessa. E ela também vai ter a sua relevância para a trama, né? A gente vai acabar acompanhando ela no final, mas isso é papo para depois. É dentro de todo esse contexto que para mim está um dos grandes problemas do filme. Eu entendo que a gente tem que acompanhar a história do personagem para entender quem ele é e para nos preparar para o que vai acontecer com ele ali para frente, para que a gente sinta afeição, aflição, para que a gente consiga se projetar nele. Mas para mim o filme ele dedica uma parte muito grande dele tratando dessas questões e não é interessante. O Alex ele não é um personagem interessante, a trama dele não prende o espectador e dentro disso eu acho que muita gente pode acabar se perdendo no filme. E aí para mim o filme acerta em tentar aprofundar o protagonista, mas tem um protagonista ruim. E quando tá em tela fora das backrooms, a gente pensa, pô, por que, que eu não tô vendo uma backroom agora? Mas, continuando a história, enquanto o Alex está dormindo na loja, ele tem alguns problemas com os disjuntores de energia, e é assim que ele acaba encontrando uma parede falsa, né? Dá um no clip ali dentro da backroom. E, para quem estava ansioso para ver a backroom, para quem acompanhava a lore, é muito interessante. Eles construíram um cenário real de mais de 2.500 metros quadrados para poder dar toda a profundidade que esse cenário precisa. Então, quando o Alex está lá dentro, a gente literalmente sente que está olhando uma backroom e tudo aquilo é real e que ele realmente está preso lá dentro e aquilo não tem fim. O ambiente é tão real e foi tão bem construído que a própria equipe de filmagem acabou se perdendo lá dentro. O próprio Kenny Parsons, ele revelou que a sensação de estar lá dentro é muito estranha e realmente o que a gente projeta vendo as imagens acaba acontecendo na realidade. E a gente pode ver que esse cuidado do diretor, ele acaba aparecendo em cada cena. O filme ele é muito fiel em reproduzir os corredores estreitos, as luzes amareladas, a sensação de solitude e de infinidade dentro das backrooms. E sempre tem aquele quesinho de tem alguma coisa aqui, não estou sozinho, alguma coisa vai surgir em algum momento. Então, a gente enxerga o valor de produção do filme e a gente entende que quem fez aquilo sabe para quem estava fazendo e como deveria ser feito. Outro ponto bem interessante é que quando a gente está com o Alex dentro das backrooms, a gente não tem uma trilha sonora acompanhando, a gente tem o silêncio, às vezes o chiado da lâmpada ou alguma coisa do gênero, mas em geral total silêncio, a gente não tem uma trilha sonora acompanhando aquilo, o que dá uma sensação de realismo e traz muito mais peso para as cenas. Então a gente acaba ficando em silêncio, acompanhando toda aquela situação. E aí que está o segredo e onde o filme é muito feliz, porque a gente não tem medo da história. A gente tem medo de virar o próximo corredor e se deparar com alguma coisa. Então, essa ambientação que o Kenny Parsons, junto com a A24, trouxe para o filme, é, para mim, a cereja do bolo. Depois desse primeiro ingresso nas backrooms, o Alex acaba saindo tranquilamente. Ele conta para a psicóloga de tudo que ele viu e mostra um mapa das backrooms. Fala sobre toda a situação e, claro, soa como loucura, né? É uma conversa que não faz sentido realmente. Então, ele já não tem muito com quem conversar, muito para quem pedir ajuda. Então, ele continua explorando o lugar e aí a gente tem um salto temporal no filme. Passa-se um tempo e ele pede ajuda para dois jovens que estavam trabalhando para ele, ajudando a fazer os comerciais no início do filme, para irem até a loja com a câmera para poder gravar aquele ambiente. E é nesse momento que a gente tem a melhor sequência do filme. Por quê? O filme sempre acerta quando a gente está dentro das backrooms. Tem uma sequência de uns 10 minutos de tensão que é a exploração total das backrooms. A gente vê diversos níveis, a gente vê que tem alguma coisa perseguindo, mas a gente não consegue entender o que é. Um dos jovens que está acompanhando ele, são dois, um homem e uma mulher, ele acaba sendo morto, né? E aí a gente não consegue ver pelo quê. A gente tem uma fuga desesperada dos personagens do Alex e da garota que está acompanhando ele. E é uma cena muito frenética, né? A gente vê muito do que a gente viu nos curtas sendo jogado ali para a tela. Então, de novo, são os ápices do filme. E aí a gente acaba chegando na cena onde o Alex ele é
vamos dizer assim, o filme não deixa claro o que acontece naquele momento, mas a gente não entende se ele é morto, se ele é capturado, mas enfim, a cena corta e a gente volta para um segmento com a psicóloga. E é nessa etapa que o filme acaba me perdendo de novo. A gente tem um salto temporal novamente e dessa vez a gente passa a acompanhar a psicóloga, a Amy. Ela acaba sentindo a ausência do Alex e começa a buscar informações sobre o que está acontecendo. Chegando ao ponto de ir até a loja, ela encontra a loja aberta e acaba encontrando a passagem para as Beckham. E é com a entrada dela que a gente começa a ter uma visão mais clara do que são as criaturas, que são basicamente distorções de pessoas que vivem no mundo normal, vamos dizer assim, mas são pessoas distorcidas, com formas erráticas, com um andar esquisito e sem inteligência também. Elas não sentem dor, têm capacidade de regeneração e elas apresentam para nós um conceito bem legal. É como se a backroom ela atuasse como uma memória, né? E quanto mais a gente lembra de alguma coisa, mais distorcida ela fica, mais ela é uma repetição da memória e menos uma lembrança do que realmente ela era. Então a gente vê criaturas bem esquisitas ali. Mas enfim, o Alex encontra ela nessa etapa e acaba desacordando ela e levando ela para um nível bem inferior das Backrooms. E aí a gente tem um segmento ah, onde a gente vê o Alex completamente quebrado. Ele já está insano, né? Aquele lugar deixou ele louco. Ele já tinha diversos problemas e a partir do momento que ele entrou ali, tudo aquilo aflorou, né? Então a gente já tem um personagem ali que tá louco. E é nessa etapa onde a gente vê o Alex sendo finalizado por uma das criaturas. É uma versão bem grotesca dele mesmo, que é ele fantasiado de pirata, que é como ele fazia os comerciais da loja. E a partir dali a gente começa a acompanhar a Emily como protagonista. Então o filme tem essa virada. A gente acompanha o Alex até a metade do filme, depois passa a acompanhar a Emily. Todo esse segmento de história fora das backrooms ele acaba sendo infeliz. É mal explorado, mas não por falta de tempo de tela. Ele é mal explorado porque os conceitos abordados eles não são interessantes, a gente não se afeiçoa nem ao Alex nem à Emily. Então, novamente, todo o tempo de tela que se refere à história, ele acaba sendo completamente desinteressante. Depois da morte do Alex, a gente tem uma sequência um pouco mais frenética, novamente, de fuga pelas backrooms. Então, essa criatura acaba perseguindo ali a personagem da Emily até o momento onde ela chega em uma representação da loja do Alex, só que dentro da backroom. É naquela parte onde ela consegue escapar das garras da criatura e ela acaba caindo nas mãos aí da empresa que estava controlando tudo aquilo. Então a gente tem uma explicação para tudo isso. Seria uma empresa de ressonância magnética que acabou encontrando aquele lugar por acidente e aí começou a trabalhar maneiras de explorar aquilo, né? Para resolver problema de espaço, né? De armazenamento, de moradia para a população. Então, a intenção era usar aquele ambiente para resolver essas situações, né? Eu acho que o filme ele falha também nessa parte, porque a gente estava tratando até então de horror cósmico e o filme ele traz uma justificativa, ele mastiga para gente, não, a gente tem aqui uma grande corporação que é responsável por esse lugar, responsável por toda essa situação, e eu acho que o filme perde um pouco do brilho trazendo esse tipo de explicação. Acho que empobrece a narrativa. Mas a gente tem, enfim, ali no final do filme, todo um segmento onde a Emily acaba recebendo ali as informações, essas que eu comentei para vocês, e a gente não sabe se ela vai conseguir sair viva daquele ambiente ou não, se aquela empresa vai deixar que ela permaneça viva com essas informações, se ela vai ficar presa ou se até mesmo ela vai ser morta. Então, esse é basicamente o fim das Backrooms. Existe aí algumas teorias de que a Emily já esteve nas Backrooms no, no passado, mas esse não é o intuito do vídeo, né? É mais fazer uma análise sobre onde o filme é certo e onde o filme falha. Para mim, em todos os momentos onde a gente não está dentro de uma backroom, uma sequência mais longa, o filme acaba falhando, com personagens desinteressantes, com uma história que poderia ser muito melhor, mas que
acaba sendo empobrecida por personagens que não são carismáticos, pelos quais a gente não se afeiçoa. Então a minha nota para Backrooms acaba sendo aí um 6,5 de 10. Um filme que poderia ser muito mais do que foi. Foi muito feliz em determinados momentos, mas na minha opinião ficou devendo. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.